explicando assim, de uma forma resumida, socialismo, comunismo e anarquismo, em teoria, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque assim, o comunismo. Ó, eu tô falando assim, eu não li o Capital, tá? Eu só li o Partido Comunista, o Manifesto do Marx, e eu li pouquíssimos livros ainda anarquistas, eu li mais textos. Mas assim, o que eu sei, até assim o que eu aprendi na escola, por exemplo, é que o comunismo ele viria depois do socialismo. Então, a gente vive no capitalismo. Marx até fala, eu acho, que o capitalismo foi uma coisa necessária, só que tem que ser superado. Então, como que seria superado? Com o socialismo. Socialismo seria a socialização dos meios de produção, porque os trabalhadores, segundo os comunistas, não detêm os meios de produção mais. Então a gente precisa tomar os meios de produção e fazer essa socialização. Daí iria ser tipo uma ditadura do proletariado. Porém, depois de um certo tempo, as coisas iriam ficar numa boa, digamos assim, de boa, e iria poder ter o comunismo, que seria a sociedade sem Estado. O grande problema é que a gente nunca chegou a ter isso daí. A gente só chegou a ter o socialismo. Que é tipo o Estado gigante, e daí tem vários problemas. Tipo, tem, tiveram várias experiências de morte e tal, entendeu? E daí tem muito aquela discussão, ah, mas no capitalismo também tem gente morrendo todo dia. Bom, eu concordo, mas isso não quer dizer então que a gente deva aderir então ao socialismo. Então eu acho que assim, tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente tem que ver o que tem ali de fato, mas é importante a gente ler e saber assim que existem diversos tipos de socialismo também, sabe? Não é só o marxismo. E o pessoal fala muito do marxismo também sem saber. Cara, o marxismo, cara, o capital, cara, é gigantesco, cara. Então, assim, eu duvido muito que boa parte das pessoas que falem do capital, que falem mal, elas saibam, porque até mesmo, não sei se vocês lembram do Mamãe Falei, Arthur Duval, ele falava muita besteira mesmo em relação ao Capital. Eu nem li o Capital, mas assim, o que ele falava dava pra gente ver que ele não tinha lido, porque a gente pode pegar textos do Capital e ler, entendeu? E a gente via que não era nada daquilo. Então o socialismo seria anterior ao comunismo. Qual que é a do anarquismo, então? O anarquismo, ele é uma espécie de socialismo, porque o socialismo, ele vai sempre visar o comunismo. Entendeu? Seria essa ideia de socializar os meios de produção, da gente pegar de volta e chegar no comunismo, que seria sem Estado. Segundo o comunismo e o anarquismo, o Estado ele é capitalista. Então essa ideia é preciso superá-lo, entendeu? Então se ainda tiver Estado, não é legal. Não é bom você ter um Estado social. O ideal é o comunismo, entende? É a terceira etapa, né? O primeiro é o capitalismo, aí depois vem o socialismo e depois o comunismo. O anarquismo, eles são contra você ter essa segunda etapa, que é o socialismo. Porque eles falam, o grande problema do socialismo é você ter o socialismo. A gente tem que ir direto para o comunismo, porque se a gente quiser pegar o poder e botar nas mãos dos trabalhadores, vai ter ditadura. E daí vai continuar, vai se manter o ciclo, vai de novo ter poder. Então o anarquismo, ele é mais radical, ele vai direto e fala assim, olha, o que a gente é contra é a estrutura de poder. Mas isso não quer dizer que o anarquista vai chegar e vai falar pro pai dele assim, ah, pai, você é um babaca, eu não respeito mais a minha mãe, eu não respeito mais... Não, anarquismo não é sobre isso. Muito pelo contrário, porque o anarquismo preza o respeito máximo pela individualidade. Por isso que eu acho muito bacana o anarquismo. O anarquismo, então, seria isso. E só falando rápido sobre anarcocapitalismo, quando eu ouvia sobre anarcocapitalismo, eu ficava muito tipo assim, nossa, anarquismo
E capitalismo não tem nada a ver. Realmente não tem, porque o anarquismo ele luta contra o capital. Então não faz sentido, assim, academicamente falando, cientificamente, não faz sentido anarcocapitalismo. Porém, a partir do momento, eu vejo da seguinte forma, a partir do momento que a gente tem pessoas que se definem como anarcocapitalistas e que existe sim isso e tal, eu acho que a gente tem que estudar e tem que ver isso daí, entendeu? Mas assim, eu vou te falar que academicamente, assim, o pessoal é que nem você falar, sei lá, entendeu? O anarquismo vai contra o capital. E daí tem o lance do anarco-individualismo, como eu falei, que tem um canal que eles falam, eles mostram que o, o anarco-individualismo ele é a favor do mercado. Ele fala que o mercado é uma coisa natural. Só que o problema é o capital. E daí eles vão fundamentar as ideias dele a partir disso. Eu indico um dos principais assim, pensadores precursores do anarco-individualismo, se não me engano, é o Proudhon. O anarcocapitalismo é o capitalismo radical, seria assim o capitalismo com máxima liberdade dos indivíduos, é o que os caras defendem. Eles defendem que a sociedade não funciona, mas não é por causa do capitalismo, é porque a gente vive, eles até falam, por exemplo, do metacapitalismo. Eles falam que quando você tiver o capitalismo mesmo, é que a gente vai poder viver direito. Só que eu acho que isso daí é uma falácia, porque eu acho que o capitalismo mesmo é o que a gente vive. Entendeu? É essa a ideia de que sempre vai ter uma galera lucrando e vai ter uma galera muito pobre.